Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Daniel de Souza Mota, professor de História, e hoje nós vamos falar sobre o Ocidente Clássico, Grécia e Roma Antiga. O objetivo dessa aula é identificar os principais aspectos da civilização grega e romana, suas formas de governo e como elas moldaram nossa sociedade atual. Quando nós falamos Ocidente Clássico, é interessante nós lembrarmos que estamos falando da Grécia Antiga e da Roma Antiga, e como elas influenciaram nas sociedades modernas de forma cultural, política e social. Vamos falar dos gregos, que são a primeira cultura que vamos abordar. Quem eram os gregos? Os gregos, na verdade, são originários da região da Península Balcânica, estavam presentes nas ilhas do Mar Egeu, tinham colônias no Mar Mediterrâneo, colônias no Mar Negro e se estabeleceram por toda a região por volta do ano 2000 a.C. Uma das grandes contribuições dos gregos foram as cidades-estados. E o que era uma cidade-estado? Uma cidade-estado, na verdade, tem algumas características interessantes. Primeiro, tem governo autônomo, é independente, existem laços culturais e políticos com outras cidades gregas. As principais cidades-estados gregas podemos destacar Atenas, Esparta, Corinto, Tebas e outras, que também se caracterizaram por grandes contribuições. Então vamos lá, vamos trabalhar então a primeira cidade-estado, que é as principais características da cidade-estado de Atenas. O grande legado e a grande característica de cidade-estado de Atenas, que ela é o berço da democracia, é o início da filosofia, é muito característica a arte e a própria filosofia, bem como a política. Principais características de uma outra cidade-estado, que é Esparta. Diferente de Atenas, o foco é na vida militar, na disciplina rígida, com um governo oligárquico e pequenos grupos. Uma outra contribuição interessante que nós devemos trabalhar é a questão das formas de governo na Grécia Antiga. Então podemos destacar a monarquia, que é o governo dos reis, a oligarquia, que é o poder dos aristocratas, basicamente os ricos, e a tirania, o governo dos tiranos, e a própria democracia, que tem a participação dos cidadãos na construção da sociedade grega. Os principais legados dos gregos para as sociedades contemporâneas foram a filosofia, a democracia, ciência e matemática, teatro, artes, arquitetura, as Olimpíadas, a literatura e a historiografia. Roma Antiga. Então, para a gente falar sobre a Roma Antiga, precisamos apresentar para vocês as fases da história de Roma. Basicamente, Roma tem 4 fases históricas. A fundação mítica, que vai de 753 a.C. Nós temos a monarquia, que é o período dos reis em Roma, 753 a 509 a.C. O período republicano, que nós chamamos de República Romana, 509 a 27 a.C. E temos o Império Romano, que vai de 27 a 476 depois de Cristo. Então vamos falar da monarquia romana, ok? A monarquia romana ela teve um período curto, tá? Foi bem interessante, mas esse período, pessoal, foi administrado no total por 7 reis, que eram os governos. Os reis tinham uma função política, religiosa e militar. Esse período vai de 753 a 509 a.C., tá? A pirâmide social deste período é baseada no quê? O rei, que é o governo totalitário, patrícios, que seriam os aristocratas, os ricos, os plebeus, os pobres comum, o povo comum, os clientes, que eram uma classe média do período, e você tem os escravos, que eram obtidos por guerra ou por dívidas. Na administração da monarquia, pessoal, que era interessante, ela tinha 3 pilares. O rei, poder absoluto, político, religioso, jurídico e militar. Aí você tinha o Senado, que era um conselho dos anciões, tá? Que fiscalizava o rei e elaboravam as leis da sociedade romana. E você tinha a Assembleia, os cidadãos que votavam as leis criadas pelo Senado, pelo Conselho de Anciões, ok?
República Romana, vai de 509 a 27 a.C., ok? O período da República Romana, pessoal, é caracterizado por uma série de fatores interessantes. Primeira coisa, tem um governo misto, que é o Senado e os magistrados, elimina-se a figura do rei e cria o Senado e os magistrados. Lembra que o Senado era a figura dos anciões, e os magistrados seriam os administradores. E você tinha as assembleias de cidadãos, que eram os plebeus. A divisão social, então, ela funcionava o seguinte na República Romana: patrícios, plebeus e escravos. E qual que era a função do Senado? Basicamente, a função do Senado era administrar a sociedade juntamente com os magistrados, só que eles tinham uma função interessante: aconselhar os magistrados, aprovar e rejeitar leis, supervisionar a administração dos magistrados, controlar as finanças públicas e gerenciar o tesouro do Estado romano. Ok? E quem eram os magistrados? Os magistrados basicamente eram as autoridades eleitas para administrar a sociedade romana. Ok? Então, nesse caso, você tem as funções dos magistrados: administrativa, política, jurídica, militar e religiosa. Hoje, os magistrados, eles estariam mais ou menos que nem a figura do vereador, a figura do prefeito, a figura do governador, ok? Do governador da sociedade brasileira moderna hoje, se fosse exemplo, né? Ok? Aí você tinha os cargos dos magistrados: o censor, o questor, o edil, o prestor e o cônsul. Cada um com a sua particularidade na gestão da sociedade romana, ok? O Império Romano, pessoal, é uma outra fase interessante. Tá? Vai de 27 a.C. a 476 d.C. E as principais características do Império, eu separei algumas básicas aqui para a gente trabalhar com vocês. Então, basicamente, a extensão territorial, que vai da Europa, Ásia Menor até a África. Temos um período chamado Pax Romana, que é paz e prosperidade. Mais ou menos 200 anos os caras tiveram paz. O governo, basicamente, era o imperador central, poder absoluto. Tivemos a romanização. O que seria isso, pessoal? A difusão da cultura romana por toda a extensão do Império. A língua, a cultura, os valores, técnicas de confinamento de animais, agricultura, construção de estradas, vários valores romanos, culturais e técnicos difundidos por todo o Império. E a principal característica também era a força militar. Os romanos tiveram um grande exército, uma grande organização militar, que proporcionou a eles ficarem muito tempo na administração de vários territórios pelo Império. Principais legados dos romanos, basicamente, são direito romano, a arquitetura, a engenharia, a língua, basicamente o latim, sistema da república e administração, o cristianismo, táticas e organizações militares e infraestruturas, pontes, estradas, portos, vilas romanas, uma série de fatores. Retomada de conteúdo. Nesta aula, pessoal, estudamos as principais características da Grécia Antiga, cidades e estados gregas, as contribuições dos gregos para a humanidade, as formas de governo da Grécia Antiga, as principais características da Roma Antiga, a divisão política romana, a monarquia romana, a república romana e o Império Romano, bem como as contribuições dos romanos para a humanidade. Atividade de história. Bem, para concluir nossa aula, pessoal, vocês precisam responder uma atividade. Responder uma questão em grupo no caderno e apresentar para a turma na próxima aula. É uma questão simples. Explique quais foram as contribuições dos gregos e dos romanos para a sociedade moderna, ok? Um texto bem simples, elementar, fazendo em grupo para apresentar na próxima aula, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção, um abraço para vocês e até a próxima aula. Abraço do professor Daniel Mota.